Você não perde força quando alguém te inveja. Você perde força quando reage. Entenda isso agora. A inveja não tenta te derrotar. Ela tenta te puxar de volta ao nível onde o outro se sente confortável, de volta à mediocridade compartilhada, de volta ao lugar onde ninguém precisa encarar a própria covardia. E se você não aprender a reconhecer esse jogo, você vai confundir ataque com opinião, vai confundir veneno com conselho e vai desacelerar, achando que está sendo humilde. Fique até o final, porque quando você enxergar o padrão por trás dessas frases, você nunca mais será afetado por elas. E se isso fizer sentido para você, curta esse vídeo, não como apoio a mim, mas como um compromisso silencioso com a sua própria evolução. Agora, escute com atenção. Os estoicos já sabiam disso há 2000 anos. E Sêneca foi direto, quase cruel ao afirmar: ninguém sofre mais com a inveja do que aquele que a sente. Hoje eu vou te mostrar como a inveja fala, não em gritos, mas em frases aparentemente inofensivas, frases que parecem elogio, mas são tentativas de controle. Primeiro sinal: você muda, você começa a se vestir melhor, treinar, cuidar do corpo, da mente, da postura, e alguém se aproxima com um sorriso torto e diz: nossa, você mudou, hein? Parece neutro, às vezes até soa como elogio, mas não é. Essa frase carrega um desconforto profundo, porque a sua mudança é um espelho, e o espelho mostra tudo aquilo que a outra pessoa não teve coragem de fazer. Sêneca dizia que o homem fraco odeia o progresso alheio porque ele revela a própria estagnação. A sua evolução não acusa em voz alta, mas acusa em silêncio. Por isso o tom não é de admiração, é de cobrança disfarçada. No fundo, o que essa pessoa quer dizer é: volta para onde você estava. Você está me lembrando do que eu abandonei. Você está me fazendo sentir pequeno. A inveja não quer crescer, ela quer que você diminua. E aqui está a primeira arma mental estoica. Não se explique, não justifique sua mudança, não peça permissão para evoluir. Quem pede desculpa por crescer já começou a perder. Segundo sinal: você conquista algo, uma promoção, um resultado, um reconhecimento. E a frase vem rápida: ah, mas também foi sorte. Essa é uma das mais antigas defesas do ego frágil. Transformar esforço em acaso, disciplina em coincidência, mérito em sorte. Porque reconhecer o seu esforço exigiria admitir algo insuportável, que o outro também poderia ter feito, mas não fez. Sêneca alertava que o invejoso prefere negar a realidade do que encarar a própria responsabilidade. É mais fácil chamar de sorte do que assumir a própria omissão. Quando alguém reduz sua conquista à sorte, ele não está falando de você. Está protegendo a si mesmo. E o estoico responde como? Com indiferença estratégica. Você não discute, não tenta convencer, não entra no jogo. Você entende algo simples. Quem chama esforço de sorte já desistiu de tentar. Terceiro sinal: você é elogiado. Alguém reconhece seu trabalho, sua postura, sua entrega. E surge a frase venenosa: ah, nem é tudo isso. Essa frase não busca verdade, busca neutralização. Ela tenta apagar o brilho antes que ele incomode demais. É um mecanismo de sobrevivência emocional. Porque para o invejoso, ver alguém ser valorizado é como sal em ferida aberta. Ele não suporta permanecer em silêncio, precisa diminuir para respirar. Sêneca dizia que a mente inquieta não tolera a superioridade alheia, não porque odeia o outro, mas porque odeia a si mesma. Perceba algo importante aqui. O invejoso raramente ataca você diretamente. Ele ataca a percepção que os outros têm de você. É uma guerra de bastidores, sussurrada, covarde. E aqui entra o princípio estoico fundamental. O que os outros pensam não está sob seu controle. Quem tenta controlar isso vive escravo. Quem aceita isso vive livre. Você não corrige, não rebate,
não se defende, porque o homem que precisa se defender de tudo já entregou o comando da própria mente. Quarto sinal. Você entrega algo bem feito, um projeto, um resultado concreto, algo que exige competência real. E a frase aparece com arrogância artificial. Ah, se eu quisesse, faria igual, ou melhor. Essa é a máscara final da inveja, a superioridade imaginária. Quando alguém fala demais do que faria, do que é, do que poderia, observe, normalmente é porque não fez. Sêneca foi implacável nisso. O homem verdadeiramente capaz não precisa anunciar sua capacidade. A arrogância exagerada é o último refúgio da insegurança profunda. Essa frase não é confiança, é desespero. É alguém tentando convencer o mundo, e principalmente a si mesmo, de que ainda é relevante. E o estoico responde como? Com silêncio, porque resultados falam, palavras tentam compensar. Agora entenda isso com clareza absoluta. Essas frases não existem para te informar, elas existem para te desestabilizar. O objetivo não é diálogo, é tirar seu eixo, roubar seu foco, fazer você duvidar. E muitas vezes funciona, porque o homem que não se conhece reage, explica, justifica, discute. Já o homem que se conhece observa. Sêneca ensinava que conhecer o funcionamento da mente humana é a maior forma de proteção, não para atacar, mas para não ser atingido. Quando você reconhece o padrão, a frase perde poder. Ela vira ruído. Você não se sente ofendido. Você entende. E aqui está a virada estoica que poucos alcançam. O invejoso sofre, sempre. Ele vive em comparação constante, em tensão silenciosa, em frustração acumulada. Enquanto você constrói, ele calcula. Enquanto você age, ele observa. Enquanto você evolui, ele se corrói. Por isso, Sêneca dizia que a inveja é um castigo que se aplica antes mesmo de qualquer reação externa. E o estoico não se vinga, não expõe, não humilha. Ele simplesmente segue treinando, segue estudando, segue crescendo, porque a maior resposta à inveja não é o confronto, é a continuidade. Agora, grave essa mini arma mental e use ainda hoje. Quando alguém tenta diminuir você, pergunte mentalmente: isso muda quem eu sou ou o que eu faço? Se a resposta for não, siga, sem ajuste, sem ruído, sem explicação. Esse é o poder silencioso. E agora eu fecho o loop que abri no início. Você não perde força quando alguém te inveja. Você perde força quando reage. O homem forte domina a si mesmo. O fraco tenta dominar a narrativa. Se você ficou até o final, comente a palavra fortaleza. Isso não é engajamento. É um sinal de que você entendeu. E me diga, qual dessas frases você mais escuta hoje? Observe, aplique e siga em frente, porque quem está ocupado construindo não tem tempo para invejar.